E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de tudo que a gente consegue fazer utilizando os fornos combinados da prática. Tá? Então, forno combinado, em sua essência, ele tem 3 funções básicas, e a gente vai explorar cada uma dessas funções básicas utilizando a nossa linha de fornos combinados. Tá? Hoje aqui a gente vai estar trabalhando com o forno TSI, vou falar aqui da esquerda para a direita, o forno TSI, esse modelo aqui é o de 10 GMs, o Rafa vai dar um zoom aqui para vocês verem melhor aqui o equipamento. Tá? O forno TSI, eu vou falar mais dele daqui a pouco, mas é a primeira central de cocção inteligente 100% nacional, tá? Primeira central de cocção inteligente do Brasil. A gente vai trabalhar com o CEMAX, aqui hoje a gente tem o forno CEMAX 6, e eu vou falar uma coisa bem legal desse forno CEMAX também para vocês daqui a pouco. E a gente vai trabalhar também com o nosso forno CEMAX Gourmet de 3 GMs, que está ali no cantinho já, com o preparo lá dentro, que eu vou mostrar para vocês no final. Tá? Então, para a gente otimizar aqui o nosso tempo, a Luísa vai começar fazendo algumas preparações para a gente que vão direto para o CEMAX. Tá? A gente vai mostrar para vocês, então, como eu falei, as 3 funções básicas do forno combinado. E a primeira delas é o vapor. Tá? Então, a Luísa vai preparar para a gente aqui, primeiro, um arroz, que ela já deixou ali na GM, pedi para ela mostrar para vocês aqui na câmera, um arroz. Esse arroz ele já está temperado, tempero do arroz, ele é totalmente a gosto, tá? Então, a gente está usando aqui meio quilo de arroz branco, arroz tipo 1, meia cebola, 2 dentes de alho e azeite. E sal, obviamente, tá? E a Luísa agora vai colocar, vai misturar para a gente a nossa água, tá? Então, o que é legal da gente falar quando a gente faz arroz no forno combinado? O meu tempero é a gosto, eu posso fazer o tempero que eu quiser, desde que eu respeite a proporção entre arroz e água, tá? Então, aqui a gente está fazendo. Ô, Lu, você colocou o azeite nesse? Colocou? Beleza. Então, o arroz, ele vai entrar no forno junto com mais 2 preparos, que a Luísa vai mostrar agora também, que são os nossos legumes e o nosso pudim. A gente vai preparar um pudim também para mostrar para vocês. Eu vou escorrer aqui a água dessa batata, enquanto a Luísa vai posicionando os outros legumes ali, tá? Então, pessoal, a gente vai trabalhar o vapor do forno combinado. De maneira resumida, quais são os preparos que a gente faz utilizando a função vapor do forno? Todos aqueles preparos que a gente faria em uma panela com água, sem a necessidade de mexer. Então, o arroz, os legumes, um pudim, sem a necessidade, o pudim de banho-maria. Vocês vão ver que a gente vai estar usando aqui uma GM perfurada, tá? Dá para ver aí, Rafa, que a GM aqui é perfurada. Eu estou mostrando aqui para o pessoal. Tá? Então, o forno combinado, pessoal, ele substitui até 90% dos equipamentos de uma cozinha profissional. Tá? E para isso acontecer, a gente tem que tomar cuidado de trabalhar com a função certa e o acessório correto. O acessório faz toda a diferença. Então, a gente está usando uma GM lisa para fazer o arroz e a GM perfurada para fazer o pudim e os legumes. Lu, pode colocar no forno. O pudim, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ver se o Rafa consegue mostrar aqui no detalhe enquanto a Luísa carrega. Eu estou usando 2 embalagens diferentes para fazer o pudim. Eu estou usando uma embalagem de vidro e uma embalagem descartável, tá? Então, no forno, como a gente tem um controle preciso de temperatura, eu fico livre para escolher a embalagem que eu quero trabalhar o meu produto. Então, esse mesmo pudim eu poderia estar fazendo numa forminha de alumínio, eu poderia estar fazendo, hoje em dia a gente encontra forminhas de papel que são resistentes à temperatura, tá? Então, eu consigo utilizar aqui no meu forno. A gente vai colocar esses produtos no forno por 25 minutos, tá? A gente programou para 10 minutos aqui, para a gente poder se organizar, que a gente quer soltar tudo junto, quer soltar todos os pratos juntos para vocês verem, tá? Mas eles vão ficar 25 minutos, que é o tempo do produto que demora mais nesse caso, que é o arroz, tá? Que vai ficar 25 minutos. Certo? Temos alguma dúvida, alguma questão aí no chat por enquanto? Pessoal, se vocês forem tendo dúvidas, tá? Vão mandando aí no chat que o Giovanni responde, ou se quiserem falar diretamente comigo, vocês mandem aí também, que o chefe Rafael vai direcionar para mim aqui. Tá? Então, vou continuar falando do vapor. Então, função vapor. Quais são as vantagens que a gente tem de trabalhar com a função vapor? De fazer esses preparos no vapor
e não no método tradicional, na panela, numa caldeira, por exemplo. Eu vou pegar uma GN aqui para mostrar para vocês, uma GN perfurada. Deixa eu pegar aqui. Uma GN perfurada para vocês. Essa GN aqui, vocês viram que a gente utilizou para fazer os legumes e o pudim. Outro exemplo de preparo que a gente consegue fazer aqui é o ovo cozido, o ovo inteiro cozido com casca. Por que eu estou dando esse exemplo? Nessa GN, a gente consegue colocar 50 ovos. Tá? Então, imagina que aqui dentro eu tenho 50 ovos e eu vou trabalhar aqui no meu forno, vou pegar como exemplo um forno de 10 para ficar mais fácil a conta, porque eu sou ruim de matemática. Tá? Então, são 50 ovos numa GN, num forno de 10 eu vou trabalhar 500 ovos. Por que eu estou dando essas informações para vocês? Um forno como esse aqui, o TSI, com 10 GNs, ele fazendo vapor durante 1 hora, ele consome aproximadamente 4 litros de água. Tá? E para fazer esses 500 ovos nesse mesmo forno, eu vou demorar 15 minutos. Então, isso me permite dizer, fazendo uma continha rápida aí, se eu não estiver errado, que eu vou fazer 500 ovos gastando 1 litro de água. Tá? Esse número é impossível de ser feito na panela. Na panela, eu nem sei quantos litros de água a gente gasta para cozinhar. Agora aí, uma live muito menos o tempo. Vai ficar aí só o tempo de ferver a água, de esquentar a água para cozinhar esses ovos, são pelo menos 40 minutos. Tá? Então, aqui a gente tem produtividade e tem economia de água. A gente está passando agora pelo inverno aqui em São Paulo e as autoridades já estão avisando a gente que a água vai acabar, né? Então, a água hoje em dia é um recurso precioso que a gente tem que saber economizar e saber conservar, e o forno combinado ajuda a gente nessa questão também. Certo? Tranquilo? Alguma pergunta? Posso seguir? Tem o banho-maria. Banho-maria, vamos lá. O pudim, eu vou repetir a pergunta. Tem uma pergunta sobre o banho-maria no forno, tá? O pudim, que a gente tradicionalmente faz no banho-maria, coloca numa assadeira fechada, completa com água quente ou fria, dependendo aí da receita, e leva para o forno para preparar. No forno combinado, como a gente tem uma geração de umidade, a gente tem vapor lá dentro, a gente não precisa fazer isso, tá? E isso traz para a gente uma série de vantagens. A primeira delas, como eu falei anteriormente, é a economia de água, que a gente está deixando de colocar água dentro de uma assadeira. A gente tem vantagens operacionais também. Por exemplo, imagina ter que tirar uma GN ou 6 GNs, por exemplo, aqui nesse forno, cheia de água quente depois de um banho-maria. O risco de acidente é muito grande, tá? Então, com a gente fazendo com a GN perfurada, a gente elimina qualquer risco de acidente também, tá? Então, o banho-maria no forno combinado, pode fazer? Pode fazer, mas não precisa, tá? É muito mais fácil, é muito melhor trabalhar sem o banho-maria, utilizando a GN perfurada. Certo? Então, aqui o nosso forno, faltam 7 minutos para sair os nossos litros do vapor. Eu vou pedir para a Luísa já ir agilizando aqui para a gente o nosso preparo, o nosso próximo preparo que a gente vai fazer, que são as frituras. Tá? Então, as frituras a gente vai trabalhar na função ar quente. Tá? E a função ar quente, ela vem no forno combinado para a gente poder fazer os preparos que a gente faria tradicionalmente, né? Os preparos de panificação e confeitaria. Tá? Então, a gente consegue fazer pães, a gente consegue fazer bolos, a gente consegue fazer tortas. E utilizando os acessórios adequados, como vocês vão ver que a gente vai usar aqui, a gente consegue fazer frituras e grelhados. Tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com as frituras. O primeiro exemplo de preparo, que a gente já deixou aqui no jeito, só para colocar no forno, é o nosso filé de frango empanado. Tá? Então, o Rafa vai dar um zoom aqui para vocês verem legal. Aqui a gente tem o filé de frango e ele já foi empanado. Como que eu fiz o empanamento desse filé de frango? Eu não, a Luísa. A gente pegou o frango, temperou, normal, tempero a gosto, e fez um empanamento nele, que a gente chama de empanamento completo. Passou na farinha de trigo, no ovo, e a última etapa do empanamento, a gente pegou e fez a farinha panko. Tá? E a gente tem aqui um segredinho que a gente utiliza para fazer esse empanamento, para a gente eliminar e reduzir o consumo de óleo. Tá? A gente pega, em vez de imergir isso aqui em óleo, a gente mistura na farinha panko uma porcentagem de óleo e uma porcentagem de colorau, ou páprica, ou algum outro agente que agregue cor.
tá? Por isso que ele está com essa cor, esse laranjinha, que depois que sai do forno ele fica lindo. Então, o empanamento a gente fez no trigo, ovo e na panko com um pouquinho de óleo e um pouquinho de colorau. Então, a gente vai fazer aqui as frituras usando praticamente nada de óleo. Batata frita, que a gente vai fazer também. Essa aqui é aquelas batatas pré-fritas que a gente encontra aí no mercado. Tá? Ela já recebe um banho de óleo na indústria, tá? E a gente vai finalizar elas no forno sem utilizar óleo, sem usar uma gota de óleo para fazer a finalização. Ah, chefe, mas o meu cliente ele só consegue comer se tiver óleo, ele só come se tiver o óleo, ele gosta de sentir o gostinho do óleo, a gente sabe que gordura agrega sabor. Eu tenho como usar óleo no forno? Tem. O uso do óleo no forno combinado, eu gosto de falar que é opcional. Tá? Você coloca o óleo se você quiser, se você não quiser, você não precisa. Tá? Então, a nossa batata a gente vai fazer sem usar nada de óleo. E o outro preparo que a gente vai fazer, esse aqui, Rafa, eu vou pedir a sua ajuda, que esse aqui é mais complicado, não tenho como virar, é o omelete, que a gente já deixou aqui também no nosso acessório, na nossa Smart Grill, tá? A Smart Grill não, a Smart Egg. A Smart Egg, pessoal, é essa GN aqui, que ela tem essas 8 cavidades e ela é feita com um material antiaderente, tá? Então, ela facilita bastante a operação da gente fazer esses preparos. Nesse acessório também, além do omelete, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer ovos fritos, eu poderia fazer panquecas, eu poderia fazer um omelete clássico, vai da minha criatividade. Aqui hoje a gente vai fazer um omelete de presunto e queijo com tomate, cebola e um pouquinho de cebolinha. Tá? Então a gente já deixou aqui tudo pronto. Daqui 3 minutinhos a gente vai colocar no forno para a gente tirar tudo junto. Tá? Então, pessoal, qual que é a grande vantagem da gente trabalhar com a função ar seco aqui para fazer as frituras no forno combinado? A primeira delas, de cara, 100%, o consumo do óleo. Tá? A gente não precisa usar óleo para fazer a fritura. E o óleo a gente sabe que está cada dia mais caro. O óleo está R$ 7, R$ 8 aí o litro, dependendo do lugar, dependendo do mercado, tem um lugar que está até mais caro. Tá? Então, aqui a gente está fazendo esse preparo usando praticamente nada de óleo, usou um pouquinho para untar o acessório e um pouquinho para empanar o frango e mais nada. Não precisa ter aquela fritadeira de 18, de 12 litros ali, cheia de óleo, que se eu fritar o peixe, por exemplo, eu não posso fritar a batata depois, eu tenho que trocar, tenho que filtrar. Então, eliminando a fritadeira, eu elimino um monte de problema também. Sem contar os riscos, né? A segurança do operador que tem que estar ali com a cara em cima do óleo quente, o óleo suando, calor, qualquer deslize ali gera um acidente, não pode pingar água. Então, a gente tem essa vantagem também. Outro ponto, está frio aqui em São Paulo, né? E aqui onde a gente está, também está frio. Por quê? Porque o forno, mesmo ele estando ligado aqui, por exemplo, o TSI a 190 graus, ele não passa calor para o ambiente. Tá? Então, eu posso encostar minha mão no forno aqui, em todos os lados, que eu não vou me queimar. Na fritadeira, qualquer deslize, qualquer encostadinha que eu der na fritadeira, o meu operador já se queima, aí ele já vai ficar de atestado, eu já vou ter problema que eu vou ficar sem funcionário. Tá? Então, além de tudo, o forno deixa o ambiente mais confortável e mais seguro para o meu operador também. Certo? Tem dúvidas aí? O pessoal está acordado? Está todo mundo congelado aí de frio? Está concentrado? Então tá bom. Quantos ovos foram necessários para fazer esses 8 omeletes? Pessoal, a pergunta é a seguinte: quantos ovos a gente utilizou para fazer esses 8 omeletes aqui na Smart Egg? Eu vou até colocar ela aqui em cima de novo. Pessoal, outra grande vantagem desse acessório, tá? A gente, para fazer 8 omeletes, a gente utilizou 4 ovos, tá? Então, por 4 ovos, eu consigo fazer 8 omeletes aí, e eu posso servir aí para o meu cliente uma porçãozinha com 2 omeletes, que fica uma porção bem legal. Meu forno já apitou, já indicou os 10 minutos que a gente marcou para se basear. A Luísa vai programar agora ele para 15 minutos para terminar a cocção dos itens que estão lá, e a gente vai carregar as frituras agora no TSI. Tá? Então, pessoal, o TSI já está pré-aquecido, 190 graus na função ar quente, que é a temperatura que a gente indica para o preparo das frituras. Então, a Luísa vai colocar aqui, sem nenhuma ordem específica, os produtos no forno. A gente tem a batata, a gente tem o frango e a gente tem o nosso omelete. E a gente vai tirar cada um no seu tempo. Tá? O primeiro deles que vai sair
é o omelete, que vai sair com 5 minutos. Vou fechar a porta aqui para ela. Daqui 5 minutinhos, a gente vai ter o nosso omelete pronto. Tá? Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora que eu já tenho todos os meus fornos carregados e funcionando e operando, eu vou falar um pouquinho de cada uma das linhas de equipamentos que a prática tem, para vocês poderem identificar aí as diferenças entre uma e outra. Tá? Ô, Rafa, aqui eu estou aparecendo? Agora tá, beleza. Então, pessoal, o primeiro forno que eu vou falar com vocês é o nosso forno, a nossa linha gourmet. Então, aqui eu tenho o nosso C-Max Gourmet. A linha gourmet, ela se caracteriza principalmente pelo espaço, tá? É a nossa linha compacta de fornos combinados. A gente tem os modelos de 3 GMs, que é esse aqui, e tem também o modelo de 6 GMs, que depois a gente mostra para vocês com uma outra câmera, a gente posiciona para mostrar para vocês. Tá? Então, a linha gourmet é a nossa linha compacta. O que é importante a gente saber da linha gourmet? Embora ela seja pequena, ela seja compacta, o forno da linha gourmet, ele é um forno combinado completo. Tá? Então, tudo que eu faço nos fornos maiores, que eu faço no C-Max, que eu faço no TS, eu faço aqui na linha gourmet também. Tá? É um equipamento que tem muita tecnologia embargada. Eu tenho todas as funções que eu tenho no meu forno maior. Tá? E o painel super fácil de operar. Tá? Então, qualquer pessoa consegue vir aqui, identificar o símbolo correspondente da função, selecionar temperatura e tempo, e o forno vai funcionar. Tá? Todos os fornos combinados da prática, eles vêm equipados com uma sonda de núcleo, que depois eu mostro para vocês também. É uma sonda espeto que a gente tem dentro do forno, que a gente consegue fazer a aferição da temperatura dos produtos. Tá? Então, vou fazer um produto que é mais delicado, vou fazer um rosbife, vou fazer uma carne que eu quero tirar com ponto perfeito. Não sei quanto tempo demora, eu posso trabalhar com a sonda. Tá? O forno vai fazer isso para mim. E a nossa linha gourmet, ela é uma linha que ela não conta somente com fornos combinados. Tá? Então, a gente tem nela também o nosso gabinete de transporte, que eu não sei se o Rafa vai conseguir mostrar para vocês, está aparecendo aqui. A nossa GT9, que é o nosso gabinete de transporte para 9 GMs, que a gente vai usar daqui a pouco para manter os produtos aquecidos. Tá? Essa GT9, ela funciona como uma estufa quente, que conserva nossos alimentos aquecidos, e ela tem um diferencial que são os rodízios, para a gente poder transportar ela pela nossa cozinha, pela nossa operação, para o local que for mais indicado. Tá? Além disso, compõe a linha também a nossa coifa gourmet, que é esse acessório que está aqui em cima, que é uma coifa que ela é exclusiva da linha gourmet e ela foi desenvolvida para coletar todas as fumaças e vapores e odores provenientes da cocção feita no forno combinado, da linha gourmet. Tá? Então, ela conta com 4 filtros que são facilmente removidos e higienizados, tá? E ela funciona de maneira automática. Toda vez que eu ligo meu forno, ela ativa e ela já começa a trabalhar de maneira silenciosa. E, para completar, a gente tem aqui o nosso conjunto da Rotisserie Gourmet, a gente tem o nosso expositor de assados, que é essa peça aqui que está ligando o forno à coifa. Tá? O nosso expositor, como vocês podem ver, ele tem uma tecnologia para manter os alimentos aquecidos e fazer a exposição desses alimentos quentes. Tá? A gente está ilustrando aqui para vocês os frangos assados, está imaginando aí um ambiente de rotisserie, propriamente dito. Então, esse expositor ele vai garantir que meus produtos estejam sempre aquecidos a uma temperatura segura, que a legislação preconiza, e vai me fazer uma exibição 360 dos alimentos. Vocês podem ver que os alimentos eles ficam ali girando, eles vêm nesse suporte giratório, ficam girando 360 para o cliente ter uma visão completa do produto. E para melhorar ainda mais, ele mantém os produtos aquecidos a uma temperatura segura, como eu falei. A Lu vai tirar aqui o nosso omelete. E ele também tem um sistema anti-embaçamento. Deixa eu sair da frente dele aqui, que agora ele tem que brilhar, né? Ele tem um sistema anti-embaçamento, tá? Então, eu posso colocar o produto quente aqui, que ele não vai embaçar o vidro. Enquanto eu falava, o forno já entregou a nossa primeira produção, que é o nosso omelete. Rafa, você prefere que mostre aqui embaixo ou aqui em cima? Ou tanto faz? Vamos montar um prato legal para mostrar para vocês. Tirei aqui o omelete.
Vou mostrar ele na agenda. Deixa eu pegar aqui uma espátulazinha. Vou soltar umzinho aqui. Mostrar a facilidade que solta. Deixa eu soltar todos. Ó, pessoal, então aqui o nosso omelete a gente tirou com 5 minutos, tá? Porque eu gosto do meu omelete aqui nesse tomzinho um pouco mais clarinho. Se eu quiser o meu omelete mais escurinho, como é que eu faço? Eu deixo ele mais 1 minutinho, 2 minutinhos no forno. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês no acessório. Eu soltei, ó, pessoal, como é que eles ficam todos soltinhos, facinhos de tirar do acessório. Eu só untei, eu só preciso untar uma vez, tá? Uma vez antes do primeiro uso do dia, eu unto, depois eu não preciso mais. A Lu vai montar um pratinho aqui para vocês verem com mais detalhes esse omelete. Tá, então, gostei dessa cor? 4 minutos? 5 minutos, né? Perdão. Gostei dessa cor? Ficou 5 minutos? O que eu faço para facilitar ainda mais a minha operação? Eu programo a receita. Todos os fornos da nossa linha, eles têm capacidade de programação de receitas. Tá? Então, as receitas vão de 500 na linha Cemax Gourmet e Cemax a 1.000 aqui no TSI. Tá? Então, enquanto a Lu vai montando aqui o nosso prato, eu já terminei de falar da linha Gourmet. Se vocês tiverem dúvidas da linha Gourmet, vão mandando aí para mim ou no chat que o chefe Giovanni vai responder. Tem uma pergunta? Vamos lá. Quanto tempo um determinado alimento pode ficar exposto na estufa e qual a temperatura ideal? Se pode ressecar. Vamos lá. Pessoal, o que diz a legislação, tá, é que os produtos eles podem ficar aquecidos por um período de até 6 horas, tá? Numa temperatura superior a 60 graus, tá? E qual que é a segunda parte da pergunta? Qual a temperatura ideal? A temperatura ideal, tá? Então, são até 6 horas com uma temperatura acima de 60 graus, tá? Isso serve tanto para a estufa quanto para o expositor. E ambos os equipamentos garantem essa temperatura. A gente está... Pode ressecar. Pessoal, depende do produto, tá? Obviamente, quando o nosso alimento ele fica em um ambiente fechado, sem umidade, numa temperatura alta, ele tende a perder umidade, tá? Então, a legislação fala em até 6 horas, a gente trabalha com uma margem aí de até 3 horas que o produto ele fica bom em termos de umidade e aspecto, tá? E aqui agora a gente tem o nosso omelete, que ficou bem bonito, a Lu montou um pratinho aqui pra gente. O nosso omelete pronto no forno combinado em 5 minutos. A gente fez 8 omeletes usando 4 ovos. Tá? E agora vamos seguir aqui o nosso tour pelos fornos. Aqui eu acho que vai sair tudo junto, se você quiser colocar a costela já. Tá? Oi? O forno de 6. Vamos lá, que eu prometi que ia mostrar, o Rafa vai mostrar agora para vocês. Ali embaixo a gente tem o Cemax 6 Gourmet, tá? Então, aqui, ó, dá para a gente ver a diferença. Esse é o forno da linha Gourmet de 6, e aqui atrás de mim eu tenho o Cemax de 6 da linha tradicional, da linha Cemax, tá? Para vocês compararem aí, terem uma noção da diferença de tamanho. A Lu vai fazer um ajuste aqui nos nossos fornos, ela vai trazer uma nova produção aqui para o forno, que é a nossa costela. Mostra aqui na câmera, Lu. A nossa costela, que ficou em cocção noturna, tá? Então, a Luísa ontem, ela deixou essa costela no forno. Ela colocou ontem na hora que ela foi embora, umas 5 horas, mais ou menos. E hoje a gente tirou ela do forno de manhã. Ela ficou 14 horas na cocção. Tá? O que a gente fez com essa costela? A gente resfriou, a gente não fez só uma, a gente fez várias. A gente tem o nosso estoque aqui. A gente fez várias, resfriou, e a gente deixou ela ali no gourmet, para agora, para a nossa apresentação, a 65 graus, com 100% de vapor, para ela regenerar e manter as características. E agora a gente trouxe ela aqui para o nosso TSI, para a gente finalizar ela, dar uma crostinha nela por fora, para a gente poder mostrar para vocês como é que fica. Tá? Daqui a pouco a gente tira do forno, junto com a batata e o frango. E eu vou seguir o nosso roteiro agora, falando da linha Cemax. Tá? Então, a linha Cemax, pessoal, é a linha de fornos combinados da prática hoje, é a linha mais vendida do Brasil, de fornos combinados, é a linha Cemax. A linha Cemax, a gente tem dos tamanhos de 6 a 40 GNs, tá? E elas produzem para a gente, no modelo de 6, 210 refeições em média, por período de 4 horas, e no forno de 40, que são os fornos grandes,
1.400 refeições. Tá? Então, é a linha voltada para alta produtividade. O painel é bem parecido com o painel da linha gourmet, então, um painel com muita tecnologia embargada e muito fácil de operar. Tá? Então, 2 toques na tela praticamente, eu seleciono a função, seleciono a temperatura e o tempo, 3 toques, o equipamento está funcionando. Tá? Então, a linha C-Max, assim como a linha Gourmet, elas vêm equipadas com uma tecnologia que a gente chama de tecnologia Steam Power. É uma tecnologia de geração de vapor. Tá? Então, esse sistema Steam Power, ele é um sistema super preciso e robusto, conta com uma série de sensores que fazem a leitura da quantidade de vapor que a gente precisa na câmara para ele só usar o necessário de água para gerar esse vapor. E além de economizar água, ele economiza também energia, porque ele usa o calor do forno para aquecer essa água que vai virar vapor depois. Tá? Então, além de tudo, o equipamento ele ainda é super econômico, super amigo do ambiente. Tá? E o forno não me deixa falar, já tem coisa pronta. A Luísa vai tirar para a gente agora o nosso filé de frango empanado, a nossa batata e a nossa costela, que eu acho que fica mais uns 2 minutinhos aí para a gente deixar o frango e a batata brilharem agora. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem a nossa batatinha. A gente utilizou aquela batata crinkle, que tem esse corte ondulado. Tá? A gente usou a batata doce, que fica bem legal. E o nosso empanado, olha a cor desse empanado. Olha o aspecto que ele fica. Vou puxar um pouquinho para cá. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui o nosso empanado, ficou bom assim? E a nossa batatinha, tá? A Luísa também vai montar um pratinho bem bacana para a gente, para vocês verem no detalhe ali na outra câmera esses preparos. Tá? Então, pessoal, vocês veem como é rápido trabalhar com forno combinado. A gente aqui deve ter o quê? Uns 20 minutos que a gente está conversando, e a gente já tirou vários itens aqui do forno e vai continuar tirando até o final da nossa apresentação. Daqui 3 minutos já tem mais coisa pronta. Então, estava falando da linha C-Max. A linha C-Max são os equipamentos hoje, então, da prática, que contam com a tecnologia Steam Power junto com o forno da linha Gourmet. Certo? A Lu já montou aqui a cestinha da batata. Rafa, você pode mostrar ali, por favor? Então, pessoal, vocês estão vendo aí a batata super crocante, super sequinha. Vou pegar uma aqui para vocês verem, ó. Vou quebrar ela, tá? Oi, mais para baixo, não viu quebrar? Vou pegar outra aqui, ó. Batata sequinha, crocante, nada de óleo, tá? Tô fazendo inveja aqui pro Rafa, que eu sei que ele tá com fome. Isso aqui eu vou levar, eu vou comer aqui no cantinho, vou ficar beliscando. Mentira, eu vou dar pro Giovanni. Giovanni botar um salzinho, dar pro chefe. E o nosso franguinho também, que a Luísa vai tirar. Lembra do começo que eu falei que eu ia falar uma coisa legal do C-Max? A costelinha vai esperar agora. O que eu vou falar de legal da linha C-Max, pessoal, é que a partir do mês de agosto, a gente vai lançar a linha C-Max com o sistema de higienização. Tá? Então, o C-Max, ele vai passar a funcionar com o sistema de higienização por pastilhas. Tá? Então, essa novidade aí vai chegar em breve no mercado. Depois eu vou mostrar para vocês o balde das pastilhas, tá? Mas o que vai mudar na higienização do C-Max, além dele usar a pastilha? Agora ele vai fazer tudo de maneira automática. Ele vai lavar e vai enxaguar sem a necessidade de intervenção do operador. Tá? Então, essa novidade vai chegar agora no mês de agosto para a gente. E o nosso frango está aqui, cortadinho, crocante, sequinho por fora, bem maciozinho, bem úmido por dentro. Tá? O nosso produto não perde umidade. Tá? E o forno aqui, os fornos estão apitando. Vamos tirar a costela primeiro, Lu? E a gente vai passar o TSI para a função TurboGrill. Tá? Então, a gente vai tirar a nossa costela do forno, o nosso arroz também já ficou pronto. Tá? Então,
e eu vou começar a falar da nossa linha TSI. A linha TSI, pessoal, como eu falei no começo, é a nossa central de cocção inteligente. É a primeira e única central de cocção inteligente 100% nacional, feita no Brasil, feita por brasileiros para brasileiros. E o que é uma central de cocção inteligente? Enquanto a Luísa tira a costela. Pessoal, o TSI, lembra que eu falei para vocês que os fornos da linha CMAX e CMAX Gourmet são fáceis de operar? O TSI é mais fácil ainda, tá? O TSI, a gente gosta de falar que a gente não precisa nem saber cozinhar, que o equipamento ele vai entregar para a gente o produto do jeito que a gente quer, graças à função TSI. Nela, eu já tenho uma série de parâmetros pré-setados na câmara, na memória do equipamento, então eu só preciso selecionar o que eu vou fazer e qual o resultado que eu quero. Então, se eu clicar aqui na minha tela e selecionar uma peça grande de assado, por exemplo, o equipamento vai me perguntar como é que eu quero essa peça, qual o acabamento que eu quero, o acabamento externo e o interno. Não sei se está dando para vocês verem aí o painel, o Rafa está ajustando aqui para a gente. Vai dar para ver mais ou menos, mas eu vou narrando aqui para vocês, tá? Então, eu selecionei o tipo de produto que eu quero, o forno vai me perguntar, como que eu quero esse produto por fora? Eu quero ele claro, médio ou escuro? E eu seleciono. Eu quero ele bem escurinho por fora. E como que eu quero ele interno? Qual que é o ponto que eu quero? Mal passado ao ponto ou bem passado? Ah, eu quero ele mal passado. Eu quero fazer um rosbife. Eu quero ele bem rosadinho no meio e bem cinzinha por fora, bem escurinho por fora. E é só dar o play. E o equipamento vai fazer tudo sem eu precisar saber parâmetro de tempo, temperatura e qualquer outra coisa. Tá? Então, agora, enquanto a gente vai preparando aqui, eu vou falar um pouquinho mais do TSI, tá? Os diferenciais da linha TSI. Então, tudo que o TSI faz, o CMAX e o CMAX Gourmet também fazem. Com a diferença que no TSI eu tenho a facilidade do painel. Tá? Então, acessando aqui a função forno combinado do meu TSI, eu tenho todas as vantagens, todas as funções que a gente tem no CMAX e no CMAX Gourmet e algumas extras. Eu vou destacar para vocês, principalmente, a função cocção múltipla. Tá? Na função cocção múltipla, pessoal, o meu forno ele já vai se dividir aqui a tela em 10 níveis. O meu forno é de 10 GM, a minha tela vai se dividir em 10 níveis. E eu vou poder programar produtos diferentes, desde que sejam preparados com a mesma técnica. Então, vou fazer frituras. Eu posso fazer 10 tipos diferentes de frituras, tirar cada uma no seu tempo, e o forno vai me avisando o que vai ficando pronto. Tá? Então, essa função é super útil, porque facilita muito a nossa operação. O forno vai me dizer o que está pronto na hora que ficar pronto. Eu não preciso ficar cuidando do tempo, eu não preciso ficar ali dependendo do meu operador saber o tempo de cada coisa. E outro grande diferencial do TSI, que a gente vai usar agora, é a função TurboGrill. A função TurboGrill, pessoal, faz com que o nosso forno atinja uma temperatura de 300 graus. Essa função ela é super indicada para o preparo de grelhados. Tá? Então, a gente fazendo um grelhado no forno, utilizando a função TurboGrill, com o acessório TurboGrill, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a gente tem o melhor rendimento na hora de fazer os grelhados. Agora, Rafa, eu vou pedir para você dar um destaque ali na costela, que a Luísa vai mostrar para o pessoal como é que está dura essa costela que foi feita na cocção noturna de 14 horas. Tá? Então, pessoal, reparem só. Puxa pela frente. Espera aí. Pessoal, reparem, vejam como está dura a costela. Vejam a dificuldade que sai o osso da costela. Tá? Foi mais difícil porque está quente do que porque a carne está dura. Eu fiz sacanagem, eu queimei os dedos da Luísa. Eu não quis fazer, não quis queimar o meu. Tá? Mas faz parte. A Luísa é mão de cozinheira, fia. É isso mesmo. Queima os dedos. A Luísa, ela gosta de fazer um show aqui, pegar o osso, cortar a costela com o próprio osso, mas hoje eu falei para ela não fazer, para ela não brilhar mais que o forno, tá? E tá quente também, ela não quer ficar queimando a mão à toa, tá, pessoal? Mas deu para vocês verem como que sai macia essa carne feita no forno, tá? Então, cocção noturna, não precisei ficar cuidando do forno, programei durante a noite e deixei
não preciso pagar hora extra para o forno. O forno consome muito pouca energia. Tá? Eu não sei de cabeça as informações, eu não tenho, porque são muitos equipamentos, mas a gente tem no nosso site, nas nossas redes sociais, todos os materiais dos equipamentos. Tá? Então, se você ficou curioso de saber quanto que consome cada forno, acessa lá o nosso site, lá a gente tem todo o material que o nosso marketing desenvolveu para vocês terem aí essas informações. Tá? Mas o que eu posso dizer é que o consumo do forno é muito baixo. Tá? O forno ele pode ficar trabalhando durante a noite sem problema nenhum, que no outro dia a gente vai ter um resultado como esse, uma costela perfeita soltando do osso dessa forma. A Luísa vai cortar agora essa costela, ela vai cortar com uma colher, eu acho, porque está dura, e ela vai mostrar como é que fica o interior da costela. Olha lá, ó, vai tirar outro osso, ela quer mostrar os ossos, ó, ela gostou. Tem alguma pergunta aí, Rafa, no chat? Estou falando muito, estou falando muito. O chefe Giovanni já respondeu, mas pode reforçar para todos. Perguntaram se um determinado alimento ele pode passar gosto no outro ou alterar o sabor, por exemplo, o cheiro. Boa pergunta. O chefe Giovanni já respondeu no chat, mas eu vou reforçar, tá, pessoal? Se o forno passa sabor de um produto para o outro, fazendo produtos diferentes. Não passa, tá? Vocês puderam ver aqui no Semax que a gente trabalhou arroz, legumes e pudim. E eu garanto para vocês que o pudim não vai sair com gosto de cenoura, que o arroz não vai sair com gosto de batata. Vai sair tudo com seu gosto. Aqui a gente fez o empanado de frango, a batata frita e a costela. E a costela está com gosto de costela, o frango está com gosto de frango. Por quê? O forno, pessoal, ele trabalha com um sistema de ventoinhas, tá? Que são as turbinas do equipamento, que fazem a circulação do ar na câmara, e esse ar ele é constantemente renovado. Ele é extraído da câmara e entra um ar novo. E isso faz com que a gente não tenha essa troca de sabor entre um produto e outro. Outro fator também, que aí é um pouquinho mais óbvio, é que a gente não tem contato físico e nem gotejamento de um produto no outro. O meu TSI já está pré-aquecido, e isso indica para mim que é a hora de eu colocar os meus grelhados. Tá? Então, agora eu vou pedir para o Rafa mostrar aqui para a gente o nosso acessório que a gente vai utilizar, que é a Turbo Grill. O Rafa, eu vou pedir para ver se você consegue mostrar lá dentro do forno também a chapa que está aquecida. Tá? Então, pessoal, a Turbo Grill, ela é, na verdade, um conjunto de acessórios. A gente tem a chapa, que fica dentro do forno, sempre pré-aquecida. Tá? E aqui, no caso, a gente está pré-aquecida a 300 graus. E a gente tem aqui, fora do forno, a grelha, que vai fazer o nosso sistema de carregamento rápido. Tá? Então, como que funciona? Eu vou colocar os nossos bifes, os nossos filés aqui, e eu vou, de uma vez, encaixar a grelha na chapa que está dentro do forno. Tá? E isso vai fazer com que eu tenha os meus grelhados de maneira otimizada. Então, eu vou colocar aqui a minha luvinha, e a gente vai fazer 2 tipos de grelhados hoje. Tá? Que vai ser a janta aqui do pessoal. Tá todo mundo aqui caindo de fome. A gente tem aqui uma picanha. Tá mostrando aqui? Tá, né? Beleza. Então, a gente tem aqui uma picanha que a gente vai fazer. Vou fazer aqui 3 filezinhos de picanha. Vou colocar assim para fazer uma marquinha legal. Ó, a gente tem aqui a nossa picanha. Vou fazer 3 filezinhos de picanha. Eu vou pedir para a Luísa, que está com uma luva limpa, para pegar o nosso salmão, que a gente vai grelhar junto. Então, para quem perguntou aí se troca sabor de um produto com outro, a gente vai mostrar agora que não. Então, a gente vai grelhar no mesmo acessório 3 filés de picanha e 3 postinhas de salmão que a Lu vai colocar. Tá? Então, o nosso salmão já está temperado. Tá? A gente temperou com sal e pimenta do reino, um pouquinho de azeite. E a picanha a gente vai temperar agora. Eu vou temperar, vou pegar uma luvinha nova aqui. E eu vou temperar só com sal grosso. Sem segredo, sem mistério. Então, já tenho aqui o nosso sal grosso. E eu vou colocar uma quantidadezinha aqui caprichada de sal na nossa picanha. Vocês vão achar, nossa, ele está botando muito sal. Fiquem tranquilos que o sal grosso ele não salga, tá? Eu vou colocar só de um lado, porque do outro lado eu quero que a marquinha saia perfeita, tá? Então, por isso que eu tenho que colocar em um lado só o equivalente que seria para os 2 lados. E agora, é a parte mais fácil, que é colocar no forno. Então,
meu forno aquecido, eu abro a porta. Deixa eu ver. Pode ir? Qual câmera que está mostrando? Essa? Está nessa, tá. Então, abri a porta, eu venho aqui com a minha grelha, com os meus produtos, e eu vou encaixar perfeitamente aqui na minha chapa, que está pré-aquecida. Deu para ouvir o chiadinho aqui no microfone? Vou fechar a porta e vou programar o tempo. Tá? Então, aqui, para esses produtos, com esse padrão de corte, a gente vai tirar os dois por 4 minutos. 4 minutos eu vou ter o meu salmão ao ponto e a minha picanha também ponto para bem passada, porque essa picanha está mais fininha. Tá? E o que é legal de falar quando a gente faz grelhado no forno? É que a gente tem o controle absoluto do que está acontecendo. Tá? Então, eu vou tirar esses produtos ao ponto. Se eu quiser bem passado, o que eu preciso fazer? Deixa um minutinho a mais. Eu quero mal passado, eu tiro um minutinho antes. Tá? Então, eu consigo agradar todos os tipos de cliente. Tá? Só fazendo o ajuste ali na tela do equipamento. Preciso virar? Não preciso virar. Eu posso virar? Posso, mas não precisa. Tá? Então, as normas aí da gastronomia falam que para eu chamar um produto de grelhado, ele tem que ter marca de grelha. Então, a gente vai ter a marquinha da grelha de um lado, eu sirvo esse lado para cima, eu não preciso virar, isso facilita bastante, porque a chapa vai selar a carne de um lado e o ar quente em alta velocidade vai selar do outro. Tá? Então, a gente não precisa virar a carne quando a gente faz o grelhado. E agora é só esperar 3 minutinhos o nosso grelhado ficar pronto. A Luísa vai tirar agora, então, para a gente o nosso arroz e os nossos legumes e o nosso pudim, para a gente poder mostrar para vocês. Vou colocar aqui em cima. Eu vou pedir para vocês repararem a coloração que saem os legumes. Como a gente não está imergindo eles em água, eles mantêm a coloração e, consequentemente, eles mantêm também nutrientes, tá? Então, a gente tem a nossa cenoura laranjinha, a nossa abóbora, que a gente fez com casca, porque a gente é preguiçoso e não gosta de descascar, também. Mas porque a maioria dos nutrientes da abóbora estão na casca, então a gente cozinhando no vapor, a gente consegue fazer também. E a nossa batata bem amarelinha. O nosso arroz, eu vou pedir para a Luísa soltar ele para vocês, para mostrar como que ele fica. E o nosso pudim, que eu falei para vocês, está aqui prontinho. Ó, o arroz. Tá bem soltinho. Não perco o arroz, eu não corro risco de queimar o arroz no fundo. Quando queima o arroz, queima o fundinho da panela do arroz, o que acontece com o arroz que está em cima? Pega cheiro. E eu tenho que descartar todo o meu arroz, tá? No forno combinado isso não acontece, porque eu vou trabalhar a 98 graus. E o nosso pudim, que eu vou mostrar aqui para vocês no detalhe. Pode tirar o arroz. Eu vou mostrar para vocês o pudim que está aqui no detalhe, já está cozidinho. Ó, o da embalagem descartável e o da embalagem de vidro. E eu vou colocar agora no ultracongelador para resfriar e a gente poder comer depois que a gente jantar, tá? E os legumes a gente vai mostrar também aqui no detalhe. A Luísa vai montar um pratinho para vocês verem aí cada legume com a sua coloração, tá? Pessoal, deve ter alguém aí se perguntando, ou me perguntando, falando que 25 minutos é muito para esse tamanho de legumes. Realmente, pessoal, 25 minutos é muito. A gente fez 25 minutos para poder tirar tudo junto. E também para poder mostrar para vocês que mesmo o legume passando do ponto, ele não perde estrutura. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, uma abóbora que cozinha super rápido, e eu às vezes esqueço ela na minha panela com água, o que acontece? Eu vou servir creme de abóbora ou purê de abóbora. Abóbora eu não consigo mais servir. Aqui no forno não, porque eu consigo manter a estrutura do que foi feito. E outro ponto, né? A gente não está trabalhando com água, a gente está economizando água também, né? Porque o que a gente faz com a água do legume depois que a gente cozinha? Joga fora. E nessa água vai dinheiro, porque é água, né? Um recurso, a gente tem que pagar para usar, e vão também os nutrientes dos nossos legumes. E o nosso grelhado está pronto. Liga a coifa, por favor. O nosso grelhadinho aqui está pronto. Passou super rápido. E agora a gente vai abrir aqui
só tirar o nosso grelhado, tá? Tá aqui. Ah, tá naquela ali? Então, pessoal, pode tirar e mostrar aquela ali, tá bom? Então, o nosso grelhado, a mesma facilidade que eu encaixei, eu desencaixei. Pode, a Lu está mostrando aí para vocês. Pode colocar aqui. E agora, como todo bom grelhado, a gente vai deixar descansar um pouquinho antes de servir, tá? Enquanto descansa, eu vou mostrar para vocês a marquinha. Será que fez marquinha nessa picanha? Será que fez marquinha nesse salmão? Tá mostrando? Posso virar? Ó, pessoal. Então, precisa de marquinha para chamar de grelhado? Tem aqui no forno. Deixa eu pegar uma outra aqui para pegar o peixe. O salmão também ficou com marquinha? Também ficou com a marquinha. Tá? Então, olha o padrão que a gente vai servir o nosso produto para o nosso cliente. Tá? E isso aqui não é uma vez. São quantas vezes forem necessários. Quantas vezes eu precisar fazer esse grelhado, eu vou sempre tirar com o mesmo padrão. Sem passar sabor e cheiro para o outro. Tá? Então, a gente vai deixar agora a picanha descansar um pouquinho, para os sucos dela voltarem a se redistribuir na peça, e o salmão também, e a gente vai montar um pratinho para vocês verem como é que ficou. Tem mais alguma pergunta aí no chat? Alguma pergunta? Dá para fazer sous vide no forno combinado? Boa pergunta. Se dá para fazer sous vide no forno combinado. Pessoal, para quem não conhece a técnica do sous vide, ela é uma técnica que consiste em a gente cozinhar os alimentos em baixa temperatura, embalados a vácuo. Tá? Então, para fazer essa técnica, a gente precisa do quê? Do produto embalado a vácuo e de um equipamento que tenha um controle preciso de temperatura. O sous vide também, no método tradicional, ele é feito imerso em água. Então, eu preciso do vácuo, da temperatura e de umidade. Eu consigo fazer tudo isso no forno. Se eu tiver a minha seladora a vácuo, deixar meu produto embalado, eu consigo fazer no forno o controle preciso da temperatura com umidade. Então, eu consigo, sim, fazer a simulação do sous vide no forno e o resultado fica tão bom quanto o método original tradicional. Certo? Frango assado, chefe, dá para fazer? Frango assado, dá para fazer. A gente tem aqui no nosso expositor uma carguinha com 12 frangos e a gente consegue fazer tranquilamente os frangos assados no forno, tá? E não só isso, eu diria que é o melhor método, a melhor forma de fazer frango assado é utilizando o forno combinado da prática, tá? Por quê? A gente vai utilizar para fazer os frangos assados esse acessório aqui, que é a nossa torre de frangos, tá? Onde a gente consegue fazer 6 frangos por acessório, tá? Então, no forno de 10 eu vou fazer 12 frangos, são 2 torres dessas que eu vou colocar, tá? 12 frangos, corrigindo, são 18, são 12. Ou são 18? São 18. São 3, isso. No de 6 são 12, no de 10 são 18. Perdão. Vou falar de novo para confirmar. São 12. Então, eu vou fazer 18 frangos por vez. O frango, ele vai do jeito que está ali no expositor. Ele vai sentadinho, com a asinha para trás, descansando. E ele fica aí em torno de 45 minutos a 1 hora, dependendo do tamanho do frango. Tá? Então, se a gente comparar com o método tradicional, que é a famosa televisão de cachorro, né? A gente tem aí um ganho de tempo de 50%, porque a gente demora o dobro de tempo para fazer na televisão de cachorro, mas a grande vantagem, na verdade, é a questão da qualidade do produto. O frango feito no forno combinado, ele sai suculento e ele sai mais pesado. Na frangueira, o frango ele perde 50% do peso. Tá? Então, se eu colocar um frango de 2 quilos, a frangueira vai me entregar um frango de 1 quilo. Enquanto no forno combinado, a minha perda é de 25%. Tá? Então, eu tenho um produto mais pesado, mais suculento. Se eu trabalho vendendo por quilo, eu tenho esse diferencial. A Luísa montou aqui para a gente um prato, para mostrar para vocês um prato fit, um prato para você que está de dieta. Esse acho que eu vou comer, mentira, porque eu não gosto de peixe, mas a Luísa vai comer, é o nosso salmão grelhado com legumes.
Tá? Então, a gente tem aqui um belo prato feito no forno combinado, e ela vai montar agora um prato da picanha, para mostrar para vocês a picanha como é que ficou. Poxa, eu não sei se a gente falou no mundo, por que chama forno combinado? Por que chama forno combinado? Essa é a pergunta mais difícil que fizeram hoje. Pessoal, o forno combinado recebe esse nome porque ele combina diferentes métodos de cocção em um único equipamento. Tá? Então, vocês viram o tanto de coisa que a gente fez no forno combinado? Cada um com a sua técnica diferente? Então, por isso que ele recebe esse nome, combinado. Porque eu tenho fontes úmidas e secas de calor de cocção. Tá? Deixa eu ver o pontinho aqui dessa carne. Ficou perfeito. A Luísa vai mostrar para vocês agora no detalhe um prato que ela vai montar com arroz e com a picanha, e vocês vão me falar se o ponto da picanha tá bom ou não. O Rafa, que é o gaúcho aqui da turma, vai falar, vai dar o ok aí no ponto da picanha. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguém no chat? Alguma crítica, algum elogio? Alguém falando mal do Giovanni? Se tiver, pode ler aí pra gente. Estão perguntando aqui no privado se precisa borrifar óleo nessas preparações ou em frituras tradicionais. Vamos lá. Pessoal, como eu falei, o uso do óleo é opcional, tá? Então, a gente pode ser, esse óleo pode ser do jeito que a gente fez no empanado, eu misturando um pouquinho de óleo na farinha do empanamento. Eu posso borrifar, se eu quiser. O problema de borrifar é que eu não consigo garantir exatamente uma padronização, mas se eu quiser fazer, eu posso. Ou eu posso, ainda se eu for mais extremo, imergir o produto em óleo antes de colocar ele no acessório e trazer para o forno, tá? O uso do óleo no forno combinado é opcional, tá? Eu uso se eu quiser. Se eu não quiser, não precisa. Qual temperatura e o tempo ideal para se fazer uma panceta pururuca ou torresmo? Mas eu vou mostrar... Primeiro mostra aqui o prato da picanha. Esse sim é o meu, picanha eu como, peixe eu não como, carne eu como, tá? Esse eu vou comer sim. Minha janta está garantida. E aqui a gente está servindo bem simples um prato de picanha com arroz para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Pega uma pincinha para mim, só para mostrar o ponto da carne. Está comendo isso aí, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Não sei se dá para ver aí que está bem vermelhinho no meio, tá? Então, tá o ponto. Se eu quiser mais passada, eu deixo mais um minutinho. Se eu quiser menos passada, eu tiro um minutinho antes. Tá? E se está suculento ou não, dá para ver aqui no arroz o líquido da carne que escorreu, né? Então, a carne não perde nada de líquido, não perde nada do suco, fica suculento. Mais alguma pergunta? O torresmo, a pergunta do torresmo. Qual foi a pergunta do torresmo? Qual tempo, temperatura ideal para fazer panceta, pururuca ou torresmo? Vamos lá. A gente tem, na verdade, duas formas de fazer a panceta pururuca ou torresmo, tá? A gente tem a forma rápida e a forma lenta, a forma de cocção noturna, tá? Na forma rápida, a panceta, vamos se apegar na panceta, que é o que demora um pouquinho mais, tá? A gente vai fazer essa panceta utilizando a função combinado, uma temperatura um pouco mais alta, 140 graus, e ela vai ficar na casa aí de 1 hora e meia, dependendo do tamanho, para cozinhar, tá? E depois, para pururucar, um tempo aí na casa dos 10 minutos, na função ar seco, 200 graus, tá? Esse é o método rápido. O método lento, ele vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou função noturna, uma temperatura mais baixa, na função ar seco. Tá? O que isso vai fazer? Vai cozinhar a minha carne na panceta e vai secar a pele e a gordura. E na hora de eu pururucar, eu vou ter um resultado melhor. Então, eu vou fazer essa cocção noturna e depois eu vou pururucar ao mesmo tempo, 210 ar seco, por 10 minutos. Certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, eu estou falando muito. Oi? Pudim, consegue fazer... Ah, não vai responder. Mas estão perguntando de pudim também, chefe.
Tá. Perguntaram a capacidade de produção de pudim, não é? No EC3, são 9 quilos, tá, pessoal? De pudim que a gente consegue fazer. E o pudim, a gente fez aqui tá, porção individual, pode ser o grande também, tá? Pode ser aquele pudim de 1 quilo, na forma de alumínio, não faz diferença. Agora, para fechar, né? Para fechar esse nosso menu, a gente vai mostrar para vocês o pudim, o resultado do pudim. A gente fez na forminha descartável. A vantagem da forminha descartável, qual que é, pessoal? Eu sirvo um buffet, eu tenho um restaurante que serve refeição ali em um ambiente mais corporativo, eu posso servir na forminha descartável para o meu cliente levar embora, como uma cortesia, por exemplo. Eu posso desenformar, servir com uma sobremesa mais cara, mais elaborada. Tá? Então, eu posso servir o meu pudim, o custo do pudim é bem baixo, então eu posso servir ele direto na forminha para o meu cliente como uma cortesia, ou vender por R$5, ou eu posso desenformar e servir mais gourmet e vender por 25. Tá? Então, é agregar valor no produto. Tá? Então, essa imagem aqui, pessoal, tá bem legal para mostrar para vocês o tanto de coisa que a gente fez no forno combinado. Em quanto tempo que a gente está aqui conversando? Em 50 minutos. Em 50 minutos, a gente fez um menu completo, com entradas, com pratos principais, sobremesas. Tá? Nesse mesmo tempo, com essa quantidade de forno que a gente tem aqui, dava para ter feito muito mais coisa. Eu podia ter feito um pão, por exemplo. Eu podia ter feito o próprio torresmo também. A gente escolheu essas produções que são um pouco mais simples para realmente ilustrar a facilidade e tudo que o forno combinado pode entregar. E depois de um dia movimentado, né, no meu restaurante, na minha cozinha, produzindo bastante, eu preciso lavar o forno. E essa é a hora que geralmente todo mundo corre da cozinha, os funcionários começam a brigar, começam a ouvir aqueles gritos que ninguém quer lavar nada. No forno combinado, isso não acontece. O pessoal briga para saber quem que vai ficar com o forno. Eu quero lavar o forno. Aqui nessa cozinha aqui, eu peço para lavar o forno. Eu não quero lavar o chão, não quero lavar a fritadeira, não quero lavar a louça, o forno eu quero. Por quê? Porque é muito fácil, é muito simples de limpar o forno. Eu só preciso ter as pastilhas, que a Prática agora comercializa as nossas pastilhas. A pastilha, a Grease, que é a nossa pastilha de detergente, que faz a limpeza do equipamento, e a pastilha Decalque, que é a pastilha de descalcificante, que faz a descalcificação da câmara e ajuda no brilho do inox. Tá? Então, eu vou fazer um ciclo de lavagem com a pastilha Grease e depois eu vou fazer um ciclo de descalcificação com a pastilha Decalque. Os fornos da linha TSI, eles vão lavar, secar e desligar automaticamente, e os fornos CMAX, a partir do mês de agosto, também vão contar com essa tecnologia, com essa facilidade de lavar com a pastilha. O forno atual, como é que eu faço para lavar? O forno da linha Gourmet, eu vou borrifar o produto líquido. Tá? Então, eu vou ter o meu desincrustante alcalino líquido, vou borrifar por toda a câmara do equipamento, vou apertar a tecla de higienização, o forno vai se lavar de maneira automática e, no final, eu só preciso enxaguar com o meu esguicho. Tá? Então, com a pastilha eu não preciso enxaguar, sem a pastilha, por enquanto, a gente lava e enxágua depois com a mangueira. Certo? Então, pessoal, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu vou fazer 2 convites para vocês, tá? Esperar o Fusca velho passar aqui na rua da filial. Passou, já chegou na cardeal, agora eu falo. O primeiro convite para vocês, pessoal, é que as nossas concessionárias e os nossos espaços de relacionamento, eles já estão abertos para que vocês possam fazer testes, tá? Então, entre em contato aí com a concessionária mais próxima da região de vocês, veja um dia para você marcar e fazer um teste dos equipamentos. Fornos combinados, speed ovens, fornos de panificação, os equipamentos de panificação. Entre em contato com a gente e agendem. Além dos testes, a gente está fazendo também alguns atendimentos pontuais, algumas demonstrações e alguns treinamentos também. Então, tem interesse? Procure o nosso contato no site da concessionária mais perto de você, do espaço mais perto, e agende e vem fazer o teste com a gente. Tá? E o segundo convite é que na semana que vem, na terça-feira é dia 29, terça-feira, semana que vem, dia 29 de junho, a gente vai fazer uma live
com o tema de frituras nos fornos combinados, tá? Então, a gente vai dedicar 1 hora ali falando só de fritura no forno combinado. Diferentes técnicas de fritura, que o chefe Giovanni vai mostrar, que ele está preparando para vocês um cardápio bem bacana. Diferentes técnicas e de fazer fritura utilizando o forno combinado. Ele vai ser ainda mais incisivo naquilo que eu falei hoje sobre fritura no forno. Certo? Vai ser na terça-feira, dia 29, às 18, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, só que no YouTube, no Instagram. É live no Instagram. Vai transmitir simultaneamente no Instagram, no Facebook e no YouTube da Prática. Estou perguntando se essa demo vai para o Instagram. Se essa demo de hoje vai estar disponível para assistir posteriormente. Sim, a gente vai postar nas nossas redes sociais, fiquem ligados. Se vocês não seguem ainda a Prática no Instagram, sigam. Todas as novidades a gente posta lá primeiro. Certo? Certo. O Rafa agora, então, vai fazer o nosso encerramento oficial. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Luísa. Foi meu braço direito, esquerdo e as pernas hoje. E o Giovanni, que respondeu vocês ali no chat. Obrigado também, chefão. Rafa, você. Oi, pessoal, tudo bem? Conseguem me escutar? A gente quer agradecer a participação de todos nessa live de hoje. A gente sabe que tinha um pessoal aí com bastante saudade, né? Dessas nossas lives, desses nossos encontros. Seria muito mais gostoso se vocês pudessem estar aqui experimentando. A gente vai fazer esse sacrifício por todos que estão presentes aqui. A gente vai degustar as entrevistas que o chefe quiser ver. Mas fica aí o convite, né? Se você se interessou por esses equipamentos, quer conhecer, aqui atrás de mim também a gente tem a linha Express, que são fornos de finalização ultra rápida. Procurem um de nossos representantes, procurem o nosso site, entrem em contato conosco através do canal Chefe e venham conhecer um pouquinho mais, venham fazendo teste. Nós temos concessionários em Curitiba, São José dos Campos, Santo André, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Recife e agora em breve em Fortaleza. E a filial e a fábrica. E a nossa filial aqui em São Paulo e a fábrica lá em Pouso Alegre também. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, o momento é agora, a gente está disponível, pessoal. Se não, nós encerramos Fala do a live. Canal Chefe. Canal Chefe, pessoal, também lembrando, chefe Guilherme lembrando aqui. Quem tiver também, já tem algum equipamento, tem alguma dúvida, entre em contato com o nosso canal Chefe, canalchefe@praticabr.com, e a gente tem lá a chefe Jaqueline, que está lá disponível para tirar todas as dúvidas de vocês.